Povo de Deus, é bom a gente estar de novo com a Bíblia aberta, conversando sobre a palavra de Deus, aprendendo mais das verdades eternas de Deus. Eu gostaria de falar um texto do capítulo 49 de Gênesis, onde Jacó dá a bênção para os seus filhos. Jacó, então, ele tem 12 filhos homens, eles não contam as mulheres aqui então, é Jesus que depois viria e colocaria a mulher no mesmo nível do homem, nem acima, nem abaixo como ela estava, mas ao lado do homem. Mas até então, o que eles contavam eram os homens, era o mais importante. E ele teve então os seus 12 filhos homens, além das mulheres, e aí então ele vai dar a bênção para cada um desses filhos. E ele começa pelo filho mais velho, que é o filho dele chamado Rúben. Então no capítulo 49 de Gênesis, no versículo 3 e também no versículo 4, está aí a bênção de Jacó para Rúben. Agora, é importante nós entendermos uma coisa. Essa bênção é algo que Deus coloca no coração de Jacó. Então, as coisas que Jacó fala não vão acontecer porque ele falou. Não é esse o sentido. Tipo, o pai falou, abençoou, então vai acontecer. Não. Jacó falou porque Deus mostrou para ele pelo Espírito que assim iria acontecer. O processo é inverso. Então não é porque um pai, uma mãe fala uma coisa, isso vira uma maldição para o filho. Não é dessa forma. Se Deus não foi Deus que falou, nada vai acontecer. São palavras estúpidas lançadas ao vento, tá certo? Mas aqui Deus havia mostrado e Jacó fala exatamente aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele, até coisas que ele não gostaria de falar como pai para alguns desses filhos. E aí então ele vai falar para Rúben. Pouco antes da sua morte, ele chama os seus filhos e ele vai então dar a bênção para esses filhos. E para Rúben ele diz o seguinte: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Veja só. Nós já conversamos no estudo passado a respeito de Levi, que era um dos filhos. Então, quando o povo de Deus, depois, muito tempo depois, esse povo aqui, esses filhos, vão ter outros filhos, e aí então esses filhos de Jacó, eles que formam ali o povo de Israel, a partir dessas 12 tribos, desses 12 filhos, se forma todo o povo de Israel, e eles são levados cativos ao Egito, se tornam escravos no Egito. Tá certo? Lá eles vão para o Egito e lá eles se tornam escravos. E ficam lá por 400 anos escravos. Depois eles saem e eles ficam 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. E ali ao entrar na Terra Prometida, isso eu já conversei com vocês, a tribo de Levi, a única tribo, não foi dada nenhuma herança. Porque com a tribo de Levi nós aprendemos que nós também somos levitas, os que verdadeiramente creem em Jesus, não alguns, não os especiais, mas todos os que creem no Novo Testamento, agora em Cristo, se tornam levitas, sacerdotes de Deus. Se você tem dúvida, você vai escutar a mensagem anterior. Mas aqui, a mensagem fala a respeito não de Levi, que é um outro filho, mas fala a respeito de Rúben. Rúben é o primogênito. Rúben é o filho da mocidade de Jacó, é o primeiro, como ele mesmo diz aqui, o próprio Jacó, é o meu primogênito, motivo de orgulho, é a minha força, é o sinal do meu vigor, da minha juventude, e ele ainda fala superior em honra e superior em poder, um homem bonito, um homem imponente, um homem que impunha respeito aos de fora, aos próprios irmãos mais novos que vieram após dele, ou seja, muitas expectativas. A carne e o sangue, a beleza, o poder, a formosura confirmavam que Rúben seria um homem grande, um homem respeitado. É interessante que no capítulo 29 de Gênesis também, quando Rúben foi concebido, o primeiro filho, ele foi filho de uma das esposas de Jacó, chamada Lia. Lia diz assim, ao nascer Rúben: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso, agora me amará o meu marido. Uma mulher que não se sentia amada pelo esposo, porque ele tinha Raquel também de esposa, e ela sabia que Jacó amava mais a outra esposa, mas ela então concebeu e deu Rúben, e deu esse filho, esse primogênito para Jacó. E ela fala, agora o meu marido vai me amar. Ela errou como muitas mulheres erram.
achando que um filho vai segurar o casamento, que um filho vai fazer o marido amá-la e ser fiel a ela. Errou. Uma mulher de Deus, mas errou. Mas veja, de fato, ela reconhece algo. Ela vê aquele menino como um presente de Deus. Eu orei aflita e Deus ouviu a minha aflição. Veja, Rúben vem como uma resposta de Deus para a mãe. O pai cheio de expectativas por aquele menino, o primogênito, forte, bonito, imponente, sinal do vigor, superior em honra, superior em poder. Nossa, quanta expectativa no menino. Mas na hora da bênção, olha o que Jacó diz. Turbulento como as águas, já não será superior. Instável, agitado, nervosinho, faz as coisas do jeito dele. E Jacó olha e fala, olha, tanta expectativa que a sua mãe tinha de você desde o seu nascimento, tanta expectativa que eu, seu pai, tinha de você, desde o seu nascimento, te vendo crescer, o respeito que as pessoas têm por você, o poder, a força que você exerce, e o controle que você exerce na comunidade, na família, algo bonito, mas sabe, você é muito turbulento, você é muito instável, você é muito agitado. E ele fala, você já não vai ser mais superior. E aí Jacó fala a respeito de um pecado de Rúben. Rúben dormiu com uma concubina do pai dele, ou seja, uma das servas de Raquel, que se tornou esposa também de Jacó, essa concubina, ela gerou filhos para Jacó, e esse filho de Jacó, Rúben, se deitou com essa concubina, com essa mulher do pai dele. E aqui o pai fala, olha, porque você subiu na minha cama, na cama do seu pai, ao meu leito, você me desonrou. Sabe, querido, o crente, quando ele acha que ele é muito bom, o crente, quando ele acha que ele está muito forte agora, que nada mais o derruba, que ele é melhor do que os outros, ele nem vai na igreja porque ele é melhor do que os outros, aqueles crentes não sabem nada de Bíblia, aqueles crentes são ignorantes, aquele pastor tem aquele sermãozinho muito mais ou menos todo domingo, coisas que eu já sei de tudo, sabe, eu sou muito bom, eu já sei tudo, eu sou melhor do que os outros. Ó, o espírito de Rúben no teu coração, se você se identifica com essa pessoa. Se você acha que não pede oração para ninguém, sabe quando você adoece, você não pede oração para ninguém? Acha que você pode dar conta sozinho? Que a sua espiritualidade, você não precisa de ir à igreja, que você não precisa ter comunhão com os irmãos, que esses irmãos são muito frágeisinhos, que eles não têm nada para te oferecer, que a igreja não te ajuda em nada, que você consegue se virar sozinho. É o espírito de Rúben em você. Você não sabe. Você pode até ter gerado muitas expectativas para muitas pessoas, para o teu pastor, para a tua família, mas sabe, de repente, você está se tornando como Rúben, está se tornando uma pessoa que se acha autossuficiente. Não seja soberbo, meu irmão, não seja altivo, reconheça que você precisa da igreja, que você precisa dos teus pastores, que você precisa da tua comunidade, dos teus irmãos, até aquele irmãozinho mais ignorante que fala tudo errado. Deus quer usar a vida dele para te abençoar. Se não é ensinando, é orando. Se não é orando, é aconselhando. Se não é aconselhando, é com uma exortação, com outro tipo de correção. Sabe, se é através da amizade, do carinho, da compaixão, todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Não seja como Rúben. Não se baseie na sua força, não se baseie no teu sangue, nas qualidades que você recebeu quando você nasceu, nesse corpo que você tem, seja a força, seja o intelecto, seja a sabedoria, sei lá, que você tem desde que você nasceu, que acha que é melhor do que os outros. Cuidado com o espírito de Rúben. A tribo de Rúben nos ensina isso, que o forte, ele só tem valor quando ele se faz fraco, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa insignificância, é aí que nós nos tornamos fortes. O apóstolo Paulo comenta a respeito disso e fala isso, que quando nós somos fracos, quando nós nos tornamos pequenos diante de Deus e diante das pessoas, aí sim nós podemos nos tornar fortes, porque aí nós nos tornamos instrumentos de Deus no meio da comunidade, neste mundo. Mas aqueles que confiam na própria força, na própria sabedoria, seja nos atributos que você tem, desde que você nasceu, que te faz sentir tão melhor do que os outros, seja os estudos que você teve na faculdade que outros não tiveram, os livros que você leu que outros não leram, as línguas que você fala que os outros não falam, o carro que você tem que os outros não têm, as conquistas profissionais que você teve que outros não tiveram, se tudo isso te faz te sentir tão grande, tão poderoso, meu irmão, você vai cair.
e você vai cair no erro de Rubem. E tudo aquilo que podia te levar a se tornar um grande servo de Deus, tudo isso que você tem em você, vai se tornar nada. E aqui, como diz, turbulento como as águas, já não será superior. Você vai ser humilhado, porque aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, para se colocar debaixo do serviço dele, aqueles que se humilham diante dos irmãos, das irmãs, do próximo, para se colocar a serviço deles, estes, no momento certo, Deus pegará pela mão e exaltará. Mas aqueles que buscam a exaltação neste mundo, pelas suas próprias atribuições e qualidades, esses Deus pegará pela mão e os humilhará diante de todos. Então, tenhamos um coração humilde, porque a soberba e a altivez, elas precedem a destruição, a humilhação. Mas, meu querido, se você se humilhar, Deus vai te honrar no momento certo e entregar nas tuas mãos aquilo que te convém e aquilo que Ele preparou para você. Então não vivamos como Rubem, movidos por aquilo que nós vemos e achamos de nós mesmos, mas tenhamos um coração humilde, movidos pelo Espírito de Deus, coração de servos, para servir a Deus e servir ao próximo. Que Deus nos abençoe.